Olá família, belezinha com vocês? Vamos a atualizações do caso Vitória. Agora a polícia está apontando o pai da própria Vitória como um dos suspeitos. Inclusive eu tenho uma opinião fortíssima que eu vou trazer no final desse vídeo sobre o que nós vamos reagir aqui. E que, diga-se de passagem, nenhum canal até o presente momento analisou e comentou o que eu vou trazer aqui. Peço que fiquem até o final do vídeo, porque o que eu vou trazer aqui é muito forte. Põe na tela BBT, vamos lá. A gente volta a falar agora do caso que mobilizou o Brasil nos últimos dias, o assassinato brutal da jovem Vitória de 17 anos. Antes de tudo, que alguém venha reclamar, a imagem está borrada e com outro fundo musical para evitar problemas de copyright, beleza? 17 anos na Grande São Paulo. As investigações continuam avançando. A polícia fez uma segunda perícia no carro que possivelmente foi usado no dia do crime, de propriedade até agora do único suspeito preso. E também fez buscas numa casa que teria sido utilizada como cativeiro, onde a Vitória pode ter sido torturada e morta. A Fernanda Trigueiro está neste momento na delegacia de Franco da Rocha, que agora centraliza as investigações. Lembra do carro, o Corolla que eu acabei de falar? Fernanda Trigueiro me confirma que não foram duas perícias, não. O carro passou por uma terceira perícia em busca de novos indícios que colocam o dono do veículo na cena do crime, com participação direta ou indireta pela... Na minha opinião, isso daqui já é algo intrigante, porque se está tendo uma terceira perícia, para onde foram as outras duas perícias? Por que precisou de uma terceira? Pela morte da Vitória. Ô Fernanda, essas são imagens ao vivo da Fernanda, ó. Quer dizer que o dono deste carro, aliás, o carro que passou por 3 perícias, é o único que está preso até o momento. Vamos relembrar quais são os indícios que fizeram com que a justiça aceitasse, acatasse o pedido de prisão feito pela Polícia Civil e por que a terceira perícia realizada nesse Corolla, minha amiga? Dalisson, nova perícia foi feita ontem, durou mais de 3 horas. Aqui peritos realmente fizeram um trabalho minucioso de investigação aqui no veículo. A gente lembra... Eu acho muito estranho ter que fazer uma terceira perícia. Minha opinião, muito estranho. Isso aqui remete muito ao que o rapaz lá falou, né? O ex-PC. Porque ele evidencia alguns pontos aí que estão deixando a desejar nessa análise. Eu acho muito estranho. Lembra, Dalisson, que um fio de cabelo teria sido encontrado na segunda perícia. Esse fio foi encaminhado para o IML, ainda não saiu o laudo oficial. De acordo com as informações dos peritos, para que esse laudo saia aí realmente de uma forma responsável, são necessários aí pelo menos 15 dias de trabalho. A gente aguarda ansiosamente, é claro, esse laudo oficial, mas ontem a polícia pediu novamente um terceiro trabalho aqui de perícia. Essa perícia aconteceu, o carro permanece aqui na delegacia apreendido, porque inclusive Michael dos Santos, o dono aqui desse veículo, Dalisson, ele permanece preso. Passou por audiência de custódia ontem, essa audiência o manteve preso por cerca de 30 dias. Uma observação, algumas pessoas que estão envolvidas, independente de as pessoas serem ou não culpadas, elas precisam ficar presas porque segurança delas. Eu sei que elas correm risco. O que, meu irmão? Nós estamos falando da FAQ. E a gente lembra que esse carro teria feito o mesmo trajeto, no mesmo horário em que Vitória, quando ela seguia ali em direção à casa dela. 2 homens investigados estavam aqui dentro do carro naquela noite. Não era o Michael, o dono do veículo, ele teria emprestado o carro, então, a esses 2... Se lascou. Duas coisas que não se empresta: carro e mulher. A não ser que... Bom, nunca se empresta, viu? Não cai nessa ladainha, não.
Homens que inclusive teriam mexido ali com a adolescente. Ela acabou mandando aquele áudio ali para a amiga dela, falando que estava com medo, com receio, se sentiu ameaçada. Eles tinham um tom um pouco de paquera, chamando ela de vida, mas ela sentiu ali medo, ficou bastante amedrontada. A polícia também já sabe quem são os dois rapazes que estariam aqui dentro do carro e quer entender exatamente qual é o papel deles aqui no desaparecimento e também na morte de Vitória. Dalisson, a polícia já ouviu 16 pessoas até agora. Muitas dessas pessoas, vizinhos, pessoas que moram ali na região, no bairro de Ponunduva, onde a Vitória mora e também onde todos os envolvidos dessa história moram, né? Vivem, tem ali uma certa convivência. Depoimentos importantes que foram feitos, que foram colhidos pelos investigadores, que também levaram a polícia a prender o carro novamente e passar por essa terceira perícia, é que vizinhos de Maicon falam que ele geralmente deixava o carro fora da garagem e que exatamente no dia do desaparecimento da menina, o carro foi colocado dentro da garagem. Além disso, os vizinhos também disseram que perceberam uma movimentação muito intensa de muitos homens, um entra e sai ali da casa do Maicon, sem contar também nas contradições do depoimento do suspeito. Dalisson. É o seguinte, nós vamos trazer agora. Quem será que são esses dois homens? Agora, em instantes, a entrevista do pai da Vitória, mas não coloca ainda não, porque eu quero falar algo relacionado a esse Corolla ainda. Por que a gente vai colocar a entrevista do pai da Vitória daqui a pouco? Porque ele é apontado agora, né, pela polícia como um dos suspeitos, né, de ter participado de alguma maneira em toda essa história. E aí eu fiquei de trazer aqui um trecho da entrevista do pai para que a gente pudesse, né, tentar analisar. Mas antes, volta com as imagens do Corolla, prepara a Fernanda Trigueiro, porque uma coisa não entra na minha cabeça. Por que a justiça decretou a prisão do dono do Corolla apenas e não decretou a prisão dos dois homens que estavam dentro do carro, seguindo o ônibus? Aí vem o X da questão, hein? Em que a Vitória estava no dia em que ela desapareceu. Sendo que, para mim, mais suspeito do que o dono do carro, a menos que a polícia saiba de algo que eu não sei, que ela não tenha dito ainda. Mas, para mim, é mais suspeito quem persegue uma pessoa que foi morta do que quem é o dono do carro. Porque, teoricamente, você pode emprestar o seu carro, o cara é seu vizinho, é seu amigo, te dá uma desculpa esfarrapada, ó, preciso levar a minha... Lembra do caso Sara Mariano? Que o rapaz emprestou o carro pro vizinho e depois se envolveu numa celeuma lascada, foi descartado logo de cara. Mas ele teve que responder. O carro foi feito uma única perícia e já descobriram muita coisa. Aí você consegue entender a diferença. Tá tudo muito estranho nesse caso. A mulher que tá passando mal e o meu carro tá com defeito, ou então, eu não quero pegar ônibus. O cara empresta, se for de confiança. É suspeito? É. Tem que ser considerado suspeito e tem que estar preso? Sim. Mas por que os outros dois, que pediram carro emprestado, que seguiram o ônibus em que a Vitória estava, não está preso? Por que o cara que tem no celular a foto deste carro e que tem no celular o vídeo do trajeto da Vitória no dia em que ela desaparece, não está preso? Era para ter... Preste bem atenção. O cara que tem no celular o vídeo do trajeto. E 4 pessoas presas até o momento. E a justiça não concedeu a prisão de 3. Ou foi por uma incompetência da Polícia Civil, que não conseguiu provas suficientes para colocar essas 3 pessoas como suspeitos de fato, ou a justiça está comendo bola. E daqui a pouco é o seguinte, o primeiro que foi preso... Ô Fernanda, me ajuda a lembrar, o Michael que está preso... Foi acatado de primeira o pedido de prisão feito pela polícia ou foi um segundo pedido de prisão? Você sabe me informar isso ou não? Foi o primeiro, Dalisson. Quem teve o pedido negado foi o Gustavo Vinícius, que seria o ficante.
da Vitória. Foi na quinta noite que a polícia solicitou à justiça a prisão temporária dele e foi negado. A justiça ali interpretou que não havia indícios suficientes para que esse homem se mantivesse preso, até porque ele teria ido à delegacia espontaneamente para prestar depoimento, para fazer aí os esclarecimentos necessários. Ele permanece também fora, né? Não está preso, o único preso realmente é Michael. Mas no caso do Michael, principalmente porque o grande indício é o veículo dele flagrado ali pelas imagens das câmeras de segurança. No dia em que Vitória desapareceu, bem próximo ao ponto de ônibus, a polícia pediu a prisão para ele e aí sim a justiça acatou de primeira. Aí você me pergunta, né? Por que, com todos esses indícios, ô Darlison, que me parecem muito claros, por que nenhum desses outros 3 suspeitos estão presos até agora? Simplesmente porque a justiça não vai acatar um pedido de prisão, ou seja, não vai autorizar que essas pessoas sejam presas, porque está fora do flagrante. Então a prisão só pode acontecer mediante um mandado e tem que ser concedido pela justiça. Por mais que a polícia considere uma pessoa suspeita e ache que precisa ser presa, se o juiz não entender que aquele pedido de prisão é correto, é justo, a prisão não acontece. Então, se o juiz não entender, se o juiz guarda essa informação. Por que eles não estão presos? Porque até o momento, segundo a justiça ou na visão do próprio delegado, não há indícios que suportem uma tese de participação direta ou indireta no crime. O que tem que fazer? O que está sendo feito. Novas perícias para ver se encontra novas provas, colhimento de novos depoimentos, novas diligências que devem acontecer agora na manhã desta segunda-feira. Vamos lá. Vamos agora para a história do pai da Vitória. Vamos virar aqui, porque vamos tratar de um outro suspeito completamente diferente que vai para uma outra linha de investigação. Por que o pai da Vitória agora está sendo considerado pela polícia como suspeito do crime? O que será que motivou isso? Nós vamos ver agora, vamos descobrir o motivo, a razão, a causa e a circunstância. E eu vou trazer uma opinião muito forte sobre isso. Muito forte. A Fernanda Trigueiro ouviu da boca do advogado da família, então é importante a gente destacar. É uma informação que não vem oficialmente pela polícia, mas sim pelo advogado da família que defende, né, a família da Vitória. Fernanda, o que você ouviu do advogado sobre o pai da Vitória? Darlison, a gente mostra aí ao lado a imagem do seu Carlos Alberto, o pai da Vitória, ele no dia ali do enterro, bastante comovido, é claro. E aí, Darlison, também o seu Carlos Alberto, ele teve paralisia infantil, então ele tem uma certa dificuldade de caminhar. Muitas pessoas se questionaram o porquê que ele não teria ido buscar a Vitória, já que o carro dele estava quebrado naquele dia, porque ele não teria ido fazer aquele trajeto da rua, né, da estrada ali de terra, realmente uma estrada bastante insegura, sem iluminação e sem câmera de segurança. Ele não foi ouvido oficialmente na delegacia, ele já foi ouvido de forma ali espontânea, nessas conversas com o delegado, mas nada oficial. E agora veio essa questão, porque segundo o que a polícia vem afirmando, que fez com que o seu Carlos Alberto, de pai da vítima, passasse também a ser um suspeito, é que ele teria omitido a informação de que teria feito ligações para a filha no dia que ela desapareceu. Esta, segundo o SBT Repórter aí, é a razão do pai estar sendo apontado agora como pelo menos um suspeito. Será que esse motivo é plausível para isso? Será? Será que a investigação está correta? Será que a investigação blefou ou se equivocou? São perguntas que a gente tem que se fazer nesse momento. O que eu vou dizer daqui a pouco vai chocar muitas pessoas. Mas o que o advogado da família, o Dr. Fábio Costa, alega e confirma é que em nenhum momento isso foi perguntado para ele. E essa é uma questão que, é claro, se sua filha de 17 anos não costuma chegar ali no horário previsto,
é óbvio que a família vai fazer essas ligações. Ele disse que em nenhum momento o seu Carlos Alberto mentiu sobre isso, mas que apenas não falou porque para ele era algo óbvio. Agora o advogado da família também deve vir na tarde de hoje aqui no setor de investigações gerais para conversar com os delegados, para entender exatamente qual foi o ponto que levou o pai da vítima a se tornar um dos suspeitos. Está bastante revoltado com essa situação, até mesmo porque o seu Carlos Alberto sempre se mostrou aí muito aberto a colaborar com as investigações, já que ele também é o principal interessado em saber exatamente o que aconteceu com a filha dele, né? O que o apresentador vai falar agora é muito interessante. E não é a minha opinião ainda. O que ele vai falar agora é profundo. E não tem concordância, mas ainda não é o que eu vou dizer. Vamos ouvir então, para a gente tirar qualquer tipo de dúvida. Até porque, gente, no caso do seu Carlos, por ser pai da vítima, eu acho que a gente tem que ter um cuidado redobrado do que em relação a qualquer outro suspeito. O seu Carlos, ele talvez seja a pessoa que sinta mais culpa neste momento, porque a filha foi sequestrada e morta justamente no dia em que ele não pôde buscar a Vitória no local de trabalho. E uma vez passada toda essa história, se for comprovado de fato, que eu espero que seja a inocência do seu Carlos, cabe um pedido de desculpa do delegado e da própria Polícia Civil por ter considerado de maneira errônea o seu Carlos, pai da Vitória, como suspeito. Vamos relembrar uma das entrevistas que ele deu no dia do velório da filha e vamos analisar se há algo de diferente no tom de voz ou na reação dele diante as câmeras. Coloca a entrevista e vamos analisar com calma. Eu não sei de nada. Tá tudo em sigilo. Eles não me falam nada. Eu queria estar lá dentro e saber de tudo. Nome, cor, idade, tudo. Eu queria saber tudo. A maioria do ser humano não vale nada. Nada. Uma pessoa que tem coragem de fazer o que foi feito com uma menina dessa, 17 anos, vindo do trabalho, meia-noite, ela não estava vagabundando, sabe? Ela trabalhava porque ela precisava, não porque ela é filhinha de papai, não porque ela tinha dinheiro ou para se divertir, ela trabalhava porque ela queria comprar as coisas dela, e eu mesmo não podia dar. O que eu vejo aí, gente, mais do que... coloca a entrevista de novo, só que sem o áudio, pode dividir tela com as imagens do caso. Sem o áudio, porque pra gente reparar nas feições do seu Carlos. O que eu vejo... Olha essa análise. Mais do que uma pessoa emotiva ou com comoção porque está enterrando a filha, eu vejo um olhar de ódio, de revolta, de indignação, de raiva. Presta atenção no olhar do seu Carlos. Ele olha para o repórter com ódio de quem fez o que fez com a filha. Por isso que, para mim, neste momento, é inaceitável a possibilidade de efetivamente o seu Carlos ter qualquer participação. Ora, por que ele não falou para o delegado, né, que ele ligou para a filha? Porque ele não foi perguntado. Ele não é advogado. Ele nunca esteve numa situação de prestar depoimento, principalmente sobre a morte da filha. Ele vai falar o que der na cabeça e o que é perguntado pelo delegado e pelos outros investigadores, né? Agora é o seguinte, independentemente disso, agora a polícia coloca ele no rol de suspeitos. Passaram-se de 7 para 8. Pelo 4º ano consecutivo, o SBT... Olha, é complicado. Agora eu tenho que, no mínimo, trazer aqui o meu parecer sobre isso para a gente concluir aqui. E como eu prometi no ínterim do vídeo, a minha humilde e singela opinião. Quem acompanhou um outro vídeo que eu fiz aqui sobre esse caso, que eu trouxe aí o resumo, viu que dado momento aparece o velório da menina. E na hora que aparece o velório, ali eu fiz um comentário. Eu não vi em nenhum canal ninguém falar sobre isso. Embora que o que o apresentador falou aí sobre esse caso corrobora e muito com a minha opinião, mas eu preciso dizer aqui
ipsis literis do que eu acredito. Particularmente, eu não acredito, não consigo acreditar a princípio que o pai tenha envolvimento. E ainda vou dizer o porquê que eu não consigo acreditar. Eu já acompanhei alguns casos, tenho uma medíocre experiência em investigação pelo fato de já ter acompanhado o caso Florelis, o caso Sara Mariano, enfim, e tantos outros casos. E a gente, de vez em quando, se depara com algumas coisas. Quando eu vi, por exemplo, a entrevista do Cabrini, depois eu quero até fazer um vídeo à parte para comentar isso. Vocês viram que o Cabrini colocou a família numa varanda e perguntou ao pai sobre, inclusive, a acusação. Foi tocado nesse assunto, né, de ele também estar sendo investigado. E você vê ali que ele está justamente num ambiente verde, o que remete à situação para trazer a memória da pessoa. E você percebe na linguagem corporal do pai que ele, em todo momento, ele é verdadeiro. Ele fala, não tenho o que esconder. Quer pegar meu celular? Toma. Ali ele já começa a demonstrar que ele não tem envolvimento. Como eu citei que já acompanhei outros casos, eu me recordo que eu peguei a live do Alô Juca, que ele fez no Instagram, um momento que o cidadão lá foi na mata porque encontraram o corpo de Sara. O que ele fez? Foi correndo para o corpo dela. Na hora, o apresentador lá do Alô Juca olhou e falou, foi ele. Porque ficou na lata, escancarado. A polícia já pegou ele pelo ombrinho, já colocou a mão assim, já levou. Porque ali foi uma confissão e foi filmado, não tem como ele negar, dizer que é mentira. Eu me recordo também de um outro caso muito emblemático, o caso Naim. Quem se lembra? Tem bastante vídeo aqui no canal. O que aconteceu no caso Naim? A namorada, ex-namorada do Naim, foi visitar ele, porque disseram que supostamente ele teria perdido a vida e todo mundo naquela ansiedade, porque uma emissora recebeu a novidade. Quando foram filmar a primeira vez que a namorada do Naim foi entrar na casa, tinha uma porta que dava para um corredor e esse corredor dava acesso à sala, que é uma segunda porta, que por sua vez dava de frente com o local onde estava o corpo, que era justamente na escada. Quando entraram, abriu a primeira porta da casa, o que a namorada do Naim fez? Ela sentiu repúdio e voltou para trás. Uma reação de uma pessoa que não está aceitando o fato. E o que isso tem a ver, André Carpano? Segundo peritos, quando uma pessoa ela não tem envolvimento e ela perde um ente querido, a pessoa acaba tendo essa reação. É normal a pessoa ter essa reação, ela tem o choque. E o vídeo que eu mostrei, o velório da menina, o pai não viu o corpo dela. Ali, na hora que eu reagi, eu falei, o pai não tem envolvimento. O pai está com sentimento de impotência, não é no sentido sexual não, é no sentido de ele não poder salvar sua filha. E o sinônimo maior de tudo isso, o maior sintoma, melhor dizendo, de tudo isso é ele não conseguir ver o corpo da menina, não conseguir se despedir dela. Foi no velório, mas não conseguiu olhar, com um sinal de fraqueza, com um sinal de alguém que é um incompetente, como um sinal de alguém que está frustrado por não ter conseguido fazer nada para salvar sua filha. Este é o sentimento do pai. E conforme a minha leitura, eu não acredito que o pai tenha culpa nisso daí. E breve, assim espero que não esteja equivocado, a polícia venha pedir inclusive perdão a ele publicamente pelo que está sendo feito. Eu não, a princípio, posso até estar equivocado e ele ser um bom ator. Pode até ser, mas a princípio eu não consigo enxergar esse pai com envolvimento nisso.
É o que eu acredito, com base na minha medíocre experiência. Mas cada um. Comenta aí a sua opinião. Você acredita que o pai é culpado ou não acredita? Acredita que ele deva ser indiciado ou a polícia acabou aí cometendo algum equívoco? Bom, comenta aí a sua opinião. Eu vou ficando por aqui. Like se gostou, um forte abraço. Até o próximo vídeo. Fui.